Meu nome é João Carlos. Hoje vou falar sobre as etapas do currículo profissional. Muitas vezes o currículo profissional é chamado de currículo vitae ou vitae, currículo somente, mas vamos usar nesse vídeo o termo currículo profissional. Então, inicialmente, antes de falar as etapas do currículo, vamos falar sobre os 9 erros mais comuns que eliminam seu currículo antes de você fazer a entrevista. Então, assim, enumeramos alguns como erros de português, como erros de gramática, concordância, regência, pontuação, prejudica bastante ao candidato. Outra coisa que a gente elencou aqui foi exagero de informações pessoais. Muitas vezes a pessoa coloca muitas informações que não é adequada, somente coloca informações como RG, CPF, de eleitor ou outros, se for solicitado na descrição da vaga. Se não, não coloque. Só os dados principais mesmo, como nome, idade, estado civil, se solicitado. Tem gente que coloca se tem carteira de motorista, só se for necessário mesmo, tá bom? Informações profissionais mentirosas. Mentirosas no sentido de que a pessoa tem um inglês básico ou intermediário e fala que tem inglês fluente. Aí, quando é solicitado inglês fluente, provavelmente a entrevista pode ser em inglês, então isso te prejudica. Ou se você não tem como comprovar que você tem um certificado em inglês, você falar que tem, é considerado pelo pessoal de recrutamento como mentiroso, né? Se você não tem como comprovar, tá? Cuidado com o tempo na empresa também, na hora de você fazer a descrição do cargo e funções que você teve, colocar exatamente o tempo que você esteve naquele cargo, naquela função. Curso que não tem como pode provar que fez, caso solicitado. Então, sim, sempre tenha isso em mente. Coloque o que você consegue provar de alguma forma. Senão, pode ser considerado pelo recrutador como uma mentira. Isso é ruim para você. Outra coisa, só coloque pretensão salarial e referências pessoais se na descrição da vaga solicitar, senão não é adequado, tá bom? Isso pode ser feito na entrevista. Outros também. O Brasil é muito grande, mas normalmente hoje em dia não se pede mais foto no currículo, entendeu? Mas se na descrição solicitar, coloque, mas normalmente não coloca. Até porque hoje com seu nome as pessoas conseguem te achar facilmente nas redes sociais, tá bom? Ver sua foto caso for necessário. Evitar colocar esse termo currículo vitae, um termo antigo, ultrapassado, isso não é muito interessante, tá? Outra coisa, objetivos longos e inadequados. Muitas vezes a gente entende que está querendo um emprego de qualquer forma, mas qualquer objetivo, se não seja o que está descrito na descrição da vaga, não coloque, tá bom? Ou que for da área que você está procurando. Muitas vezes a pessoa, eu quero trabalhar em qualquer local, eu quero ajudar a empresa de qualquer forma, Isso é um desespero que não traz muito bem. O currículo é para colocar o que está sendo solicitado. Se a vaga é para enfermeiro de UPA, não adianta você colocar que é enfermeiro que já trabalhou na atenção básica, por exemplo, ou em outra área. Então, o objetivo é para colocar de acordo com a descrição da vaga ou da área que você está à procura, que está na descrição da vaga. Ignorar ou colocar adequadamente as qualificações. Não ignore essa parte das qualificações, nós vamos colocar nas etapas. As qualificações é um diferencial, porque sim, são os primeiros 3 dados que o recrutador vai ver, seriam os dados pessoais, o objetivo e as qualificações, que seria um resumo, né, das qualificações. Então, assim, não deixe de colocar as qualificações, o resumo das suas qualificações, nós vamos explicar futuramente. E evite também clichês, falando das suas qualidades ou características. Isso não é qualificações, nós vamos falar mais para frente melhor sobre isso. Ou seja, você não pode ignorar, você deixar de colocar, ou colocar de forma inadequada, tá bom? Ou de forma
em forma de clichê que não vai acrescentar para a sua vaga, para o seu currículo. Formatação adequada e fluida. O que seria isso? Os recrutadores são muito formais ainda. Poucas vagas exige criatividade, assim, desde o currículo. O currículo é formal, coloca letras formais que já são conhecidas como Arial, como Times e outras que a gente está acostumado. Tamanho adequado, de 11 a 12. Não adianta colocar uma letra muito pequena para caber mais informações e o recrutador tiver dificuldade de ler. Negrite só em títulos, e também muito cuidado, só para marcar os tópicos mesmo. Evite excesso de informações que polua o seu currículo. Então, agora vamos falar das etapas do currículo. A primeira etapa que o recrutador vai ver seria os seus dados pessoais, como endereço físico, por exemplo, seu nome completo é importante, idade. Muitas vezes, para você não ter que ficar toda hora mexendo na idade, você poderia colocar data de nascimento. Estado civil, dependendo da vaga, é cobrado, mas muitas vagas não tem necessidade de colocar estado civil. Como escrever um endereço físico também, tá bom? Mas algumas vagas é importante do recrutador saber aonde você mora, seu endereço físico, que depende do deslocamento, entre outras coisas. Mas isso você vai conseguir diferenciar bem na vaga que você está escolhendo. Se for ter uma vaga que você precisa deslocar muito longe do seu local de moradia para trabalhar, ou que você vai ser revendedor de algum material médico hospitalar, o endereço influencia bastante, entre outras situações também. Alguns cargos ou profissões em área de saúde, é interessante você colocar o seu COREN ativo, né? Mas só se pedir também. Se não pedir, não coloque. Na hora da entrevista vai ser identificada a questão, mas tenha em mente que é importante ter o seu COREN ativo, que você saiba o número dele. E esteja correto todo em dia, né? Instituições de ensino para estudante ou estagiário, aqui pode ser colocado. Vamos supor, estudante ou estagiário, é interessante nos dados colocar o nome da instituição, localidade da instituição, quando você vai fazer estágio ou fazer jovem aprendiz, que não é muito... esse curso é mais para a área de saúde, principalmente da enfermagem. Então, estudantes e estagiários cabe muito bem, mas jovem aprendiz já não é muito voltado esse curso. O endereço eletrônico de redes sociais. Aqui a gente colocou sobre o endereço eletrônico. Seria interessante se você tiver um site, ou site pessoal, profissional, ou se você tiver o site da sua instituição, se você é estudante, estagiário. É interessante colocar, tá bom? O e-mail de contato é importante, eu coloquei isso aqui, só de demonstração, tá? Se for um currículo que seja para uma área acadêmica, é interessante você ter o currículo Lattes, o ORCID e o Google Acadêmico. Para quem está fazendo iniciação científica e quer pedir ajuda à agência de fomentação de pesquisa, é importante que você tenha o Lattes, o currículo Lattes pronto, o ORCID também e o Google Acadêmico. Hoje a FAPESP e outras CNPq estão geralmente pedindo essas contas, né? Essas plataformas, tanto no Lattes como no ORCID como no Google Acadêmico. Nesse curso específico, além de a gente falar sobre os currículos tradicionais, como o currículo profissional, vamos falar também sobre o currículo digital, que pode ser colocado nessas redes sociais como Lattes, ORCID, Google Acadêmico e no site, e no e-mail também como link, né? Então, um currículo digital interessante, nós vamos falar nesse curso também sobre isso. Nós vamos falar sobre todos esses temas, tá bom? Lattes, como fazer, como atualizar e como procurar autores,
Curriculares, no Orkut, no Google Acadêmico. Sobre os endereços eletrônicos com perfil de redes sociais, muito cuidado. Assim, o que é mais usualmente hoje, em 2021, 2020, é o LinkedIn você colocar como endereço, tá bom? Facebook, Instagram, na nossa área de saúde, eu não percebo muito solicitando sobre isso, não. É mais o LinkedIn mesmo. Nós vamos fazer um módulo também só sobre como fazer o LinkedIn. Vai ser bem completo esse curso. Agora, a segunda etapa é o objetivo. Então, assim, o objetivo, as pessoas confundem muito, mas é muito tranquilo. Você vai ver a vaga e vai ver a descrição. Se lá está escrito que é enfermeiro de UPA, você vai colocar no objetivo, se você for ter capacidade técnica, você vai colocar que o objetivo é ser enfermeiro de unidade de pronto atendimento, UPA. Você vai colocar o objetivo enfermeiro de UTI se a vaga é para UPA, né? Auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, uma coisa. Você vai colocar basicamente o que é na descrição da vaga está escrito. Se está solicitando enfermeiro de UPA, enfermeiro de UTI, enfermeiro de centro cirúrgico, a ideia é a mesma, auxiliar e técnico de enfermagem, estagiário também e trainee. No caso de estagiário e trainee, muitas vezes geralmente são programas, né, de estágio e o trainee. Então você pode colocar a área, né? Porque geralmente é uma pessoa que vai para aprender, tentar aprender de tudo. Mas geralmente também as vagas são geralmente direcionadas para a área de UTI, o centro cirúrgico também. É muito difícil. Mas se não tiver descrito, você coloca a área hospitalar. Mas normalmente é direcionado. Então, assim, enfermeiro, auxiliar e técnico, você vai colocar objetivo de acordo com a descrição da vaga. Então, assim, não precisa colocar outras informações adicionais. É somente isso. Se o objetivo, dependendo que você vai colocar, seja correspondente ou complementar, pode ter que colocar, dependendo. Se a vaga não deixar muito claro, por exemplo, simplesmente enfermeiro no hospital, você pode colocar áreas que você domina, entendeu? Pode ser enfermeiro, acostumado no UTI, centro cirúrgico, hemodiálise. Mas geralmente hoje em dia elas são bem direcionadas, né? Enfermeiro de UTI, enfermeiro de centro cirúrgico, por aí vai. Mas se não tiver bem específico, tiver só a vaga escrita enfermeiro, você pode colocar mais de uma área que você é experiente ou quer atuar e aprender, tá bom? No caso da gente da enfermagem, os enfermeiros, pode ter vaga de gerente. Então vai estar escrito lá, gerente assistencial, coordenador, supervisor, diretor. Então você vai colocar de acordo com a área. Gerente assistencial do centro cirúrgico, coordenador do centro cirúrgico, supervisor da área de clínica médica, diretor de enfermagem. Então, assim, você vai colocar de acordo com o que está escrito na descrição. Então, o objetivo é basicamente isso. Não tem muitas informações, bem claro e conciso. Outra parte muito importante que é as qualificações. Basicamente seria os resumos, né? Vai ser o primeiro contato, muitas vezes só por aqui talvez você já é contratado ou você já é selecionado para a vaga, porque muitas vezes a pessoa vai colocar qualificações, experiência lá no fim. Se você já coloca um resumo das suas qualificações no terceiro item, que a pessoa vai ver, por exemplo, primeiro dados e endereço, vai colocar os 5 itens, mais ou menos, 5 linhas. O resumo, o objetivo, você vai colocar uma linha, no máximo 2. Qualificações fica bem fácil do recrutador já te direcionar, se você é um candidato ou não para a vaga. Não vai precisar ler totalmente ou vai se interessar em ler o resto do seu currículo. Então, assim, nos resumos das qualificações, basicamente você vai colocar as competências suas profissionais, competências técnicas e competências comportamentais.
Você vai colocar geralmente o resumo das experiências e competências, vai colocar geralmente em tópico. Evite textos normais, né, de parágrafo. Isso não é fácil para o leitor, para quem lê muito como recrutador, lê muitos, você colocar em tópico é mais fácil para ele, tá bom? E é mais fácil de ler também, de compreender. Você vai colocar a experiência de mercado. Então você vai colocar na área que você já atuou, né? Aqui você seja sucinto, uma, duas, porque é resumo das suas qualificações. Coloca os mais recentes, tá? Referência à área que você já atuou, já que é o resumo das suas qualificações. No resumo, vai dividir em 3 tópicos, né? Resumo das competências profissionais. Exemplo, enfermeiro, elaboração de POP, elaboração de protocolos assistenciais, implementação de realização de algum processo, algum programa, algum projeto. Então, sim, isso faz parte das competências profissionais. Supervisão, organização da equipe de enfermagem, provimento de materiais que são da sua competência profissional, e geralmente está descrito qual vai ser as suas competências profissionais na descrição da vaga. Geralmente está escrito, então ele vai te dar uma ideia muito boa do que você pode colocar, que você já tem conhecimento, que você já pode colocar aqui, que é uma competência sua, tá bom? Resumo das competências técnicas. Por exemplo, conhecimento de, vamos supor, se você quer uma vaga de UPA, de emergência hospitalar, então conhecimento de acesso intraósseo é relevante, acesso na jugular, acesso profundo, conhecimento de uso de máscara laríngea, uma certificação de algum curso que você fez de urgência e emergência, de alguma atualização, aperfeiçoamento, entre outras possibilidades, que demonstra competência técnica para aquela vaga que você está querendo. O outro também seria o resumo das competências comportamentais. Aqui, outra coisa que poucas pessoas se organizam e colocam. Gente, o que eu estou falando aqui, você vai colocar tudo isso, entendeu? Você vai tentar resumir o máximo, mas é interessante que você coloque já, pelo menos, as principais competências profissionais que você tem, que é correspondente à vaga, as competências técnicas e as competências comportamentais, tá bom? Julgamento crítico, por exemplo, vai trabalhar na UTI, numa emergência, planejamento, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, liderança, negociação, iniciativa. Aí você vai escrever que faz parte do meu perfil profissional. Isso é muito da importância do enfermeiro no trabalho, né? Essas características, essas competências aqui é muito relevante para o enfermeiro, tá bom? Então você já pode colocar 2, 3 aqui já. Sempre atentando, de acordo com a vaga que você está concorrendo. Tentar colocar essas qualificações que você tem, que está alinhada à descrição da vaga, em 4, 5 linhas, tá? De preferência os últimos 3 empregos que você já teve. Somente citar é uma coisa que as pessoas confundem muito, por isso ficam currículos extensos e provavelmente isso te elimina. A pessoa não vai ler. O currículo não tem a função de explicar nada. Você vai explicar se o recrutador precisar na entrevista. Aqui você vai simplesmente citar. Você vai falar que você tem essas competências. Provar ou não, vai ser questionado, não avaliado, é na entrevista. Nesse momento do currículo, você vai falar que você sabe. Lá na entrevista, você provavelmente vai precisar comprovar. Então, você não precisa explicar, detalhar nada. Isso prejudica demais, fica muito extenso e as pessoas não leem. Porque tem que ler muitos currículos, não vai ficar lendo o mesmo, né? Agora vem a formação acadêmica e titulação. Eu coloquei só uma forma hipotética aqui. Por exemplo, se a pessoa tem da enfermeiro
enfermeiro, outro profissional de saúde que tem mestrado, você coloca mestre na área que você fez, na área de ciência da saúde, na enfermagem, na psicologia, por aí vai. Na instituição, o ideal é que você coloque o nome da instituição por completo e depois a sigla. Eu não coloquei aqui por questão de espaço, né? Para não ficar muito extenso, mas o ideal é que coloque isso, tá? O nome da instituição por extenso e depois a sigla. No caso, o mestrado geralmente não é horas, né? A gente coloca ano 2018 a 2020, por isso eu coloquei esse exemplo aqui. Geralmente é 2 anos, mas a gente pode demorar 3 ou até mais. Mas normalmente é 2 anos, tá bom? Os cursos lato sensu, sim, de especialistas, que geralmente é composto por horas, tá? Você coloca a área que você é especialista, gestão pública, por exemplo, uma coisa relevante, o Corém exige que você registre o seu certificado, ou diploma no caso, no Corém. Para você ser considerado especialista, você tem que registrar o título no Corém. Não esqueçam disso, tá? Você é especialista em gestão pública, o nome da instituição por completo, a sigla, o número de horas, o ano que você concluiu. Auditoria, a mesma coisa, você coloca o que é, a instituição, o número de horas e o ano. Aperfeiçoamento, também é interessante colocar aqui na formação acadêmica de titulação, que geralmente são um número de horas extensos, né? E novamente, colocar o nome da instituição e a sigla, e o ano que você concluiu. Geralmente, aperfeiçoamento é um ano, né? E por aí a ideia é a mesma, especialização é isso, mestrado, doutorado, geralmente você coloca o ano, aperfeiçoamento também, e lato sensu você coloca o número de horas e o ano de conclusão. Sobre experiência profissional, são esses tópicos aqui. Você vai colocar a empresa, o cargo, a função e os resultados. Muita atenção no que é função e o que é resultados, tá? Vamos lá, sobre empresas, você vai colocar, por exemplo, Prefeitura de São José do Rio Preto. Dentro da prefeitura, o enfermeiro pode trabalhar na atenção básica, na atenção especializada, na urgência e emergência. E dentro da atenção especializada, por exemplo, tem um serviço de testagem e aconselhamento. Chama CTA ou URD, que é itinerante. Você vai colocar o nome da empresa, vai colocar o período que você trabalhou, mês e ano, não precisa dia, tá? Mês e ano é suficiente, a data de entrada e a data de saída da empresa. Colocar o cargo que você foi contratado. A função, muita atenção, função é o que está descrito na descrição da vaga. E, geralmente, no caso nosso da área da saúde, que tem os conselhos delimitam quais são as nossas funções, do enfermeiro, do técnico, do auxiliar de enfermagem. Então, tenha atenção na hora de ver a descrição na vaga, se realmente está de acordo com o nosso código de ética e com a lei do exercício profissional, tá bom? Então, assim, as funções suas vai ser o que você vai ser contratado para executar, que faz parte da função de ser enfermeiro. Por exemplo, planejamento, organização, supervisão, assistência. Então, assim, as funções é o que é esperado, o que faz parte do protocolo de trabalho, da manual de normas de rotina do trabalho. No caso da gente, profissionais da área de saúde, que tem os conselhos federal e regional, de acordo com os pareceres, as resoluções desses conselhos, no caso também de acordo com a lei do exercício profissional. Então, vocês têm que estar atento a isso. Então, se você foi contratado para fazer planejamento, organização, supervisão e assistência, isso é a função que você vai desempenhar, ou que você desempenhou no seu trabalho anterior, no caso aqui, experiência profissional. Então, isso é muito interessante, as pessoas confundem muito.
Então, funções é o que você desempenhou, que é de acordo com a sua capacitação, conhecimento ético e legal e técnico, no caso da enfermagem. O resultados é um plus, é um algo a mais. É o que você fez além do que é esperado, de forma autônoma, para melhorar o processo de trabalho, a comunicação, o programa, os planos, a comunicação entre os setores, internamente também, organização. Então, assim, é tudo que você fez além do esperado. Então, isso é resultado. O resultado é obtido, é o que você fez que melhorou o processo de trabalho. Não é o que estava esperado. O que estava esperado é a sua função. Você foi contratado para fazer isso, você fez, de acordo com o que é a sua função. O resultado é o que você fez a mais, o que você fez que melhorou o processo de trabalho, a comunicação, a organização, entre outras coisas. Tá bom? Coisas que você criou, por exemplo, é muito comum na nossa área da enfermagem, questão de fluxogramas, organogramas, protocolos, normas. Seria coisa que você fez que não estava esperado, que você agregou, melhorou o processo de trabalho, você transformou, você tornou o trabalho mais eficiente do que é esperado que seria eficaz. Por exemplo, você é contratado para trabalhar no centro de testagem de aconselhamento e você faz aconselhamento pré-teste e pós-teste para exames de, por exemplo, HIV, sífilis, hepatite B e C. Você trabalha com testes rápidos e testes laboratoriais. Então, no teste rápido, você faz um pré-teste, que é o aconselhamento do paciente antes de fazer o exame, que é o teste rápido, e depois você revela o resultado e faz o encaminhamento pós-testes. Então, isso é as suas funções. Basicamente, eu fiz de forma resumida a função sua de enfermeiro. Você, por ter nível superior, você pode fazer aconselhamento e fazer o teste também. Então, você fez. Isso é o que é esperado. Algo que é fora do esperado, seria um resultado que você teve, uma coisa autônoma. Por exemplo, se você trabalha nesse serviço e surge uma possibilidade de ser multiplicador para implementação sobre testagem e aconselhamento em outro setor, em outro serviço, que você se transforma em multiplicador e facilitador. Você cria um POP que melhore o processo de trabalho, que melhore o pós-resultado de aconselhamento. Então, assim, algo que você fez de diferencial, que estava fora do que estava no processo de trabalho que você melhorou. Então, você pode, por exemplo, ser multiplicador. O município, por exemplo, resolve estender o aconselhamento e testagem para redes de atenção básica, para urgência e emergência, e você é o multiplicador. Então, você está indo além das suas funções. Então, isso é um resultado obtido que você pode colocar. Sobre os cursos, aqui é interessante, cursos complementares, atividades extracurriculares e voluntariado. Aqui você pode colocar, se você já tem uma experiência no mercado de trabalho, você já está há um tempo, você pode colocar como curso de inglês avançado ou intermediário. Na enfermagem é importante, na área de saúde é importante saber o inglês. Aí você vai colocar o curso que você fez que tem a ver com a vaga. Assim, as pessoas colocam um monte de curso porque acham que o curso é interessante. O curso tem que ser interessante para a vaga que você está disputando. Não adianta você colocar um curso de inglês avançado se a vaga não exige isso, não é um requisito. E talvez um curso de pacote Office seja mais relevante do curso de inglês avançado, dependendo da vaga. Então você tem que observar a descrição da vaga e ver dos cursos que você tem, qual que tem mais a ver. Eu só citei aqui de formas aleatórias os mais comuns, mas não quer dizer que tem que colocar esses. Então você tem que colocar de acordo com a vaga que você está disputando, tá bom? Então geralmente você vai colocar o nome do curso, o título que você tem, a escola ou instituição X, colocar o nome completo, e se tiver sigla, coloca a sigla, e o ano que você concluiu. Tá bom? Então segue essa ideia.
Então você pode colocar para cursos técnicos, curso de idiomas, curso de hardware, software, se você quer uma área de pesquisa, a vaga para a área de pesquisa, então um curso de prática baseado em evidências é importantíssimo, a instituição que você fez também é importantíssimo, o ano, no caso, você quer fazer mestrado, doutorado, um curso de inglês avançado é muito relevante para você colocar no currículo. Por exemplo, um curso de bioestatística, se você quer dar aula no curso de enfermagem ou profissional ou da área de saúde e você gosta dessa área, é interessante você, porque geralmente a gente da área de saúde não faz graduação de estatística ou de bioestatística. Então, sim, se você, mas é uma disciplina que é importante na nossa área. Você quer dar aula, você tem um conhecimento, colocar o curso de bioestatística, a instituição e o ano que você obteve, as horas, se for necessário, também pode colocar. E assim, se você, dependendo da vaga, é muito comum nesses processos seletivos pedir um currículo comum e sempre é bom você colocar o seu currículo Lattes, dependendo na área de enfermagem, dependendo a vaga, é interessante que você tenha um currículo Lattes ou Worked, e você quiser colocar também aqui no final, seria interessante, mas é opcional, tá bom? É só se você depende muito da vaga. Se é uma vaga de assessoria acadêmica, consultoria acadêmica, iniciação científica, é interessante colocar um link do currículo Lattes. Se não, monitoria de alguma área, é interessante. Outras não são, tá bom? Então é isso, muito obrigado.